Lições bíblicas da CPAD Adultos. O desafio da evangelização, obedecendo ao ide do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. Lição 5. A evangelização urbana e suas estratégias. Primeiro tópico, estratégias urbanas de evangelismo. Segundo, os desafios da evangelização urbana. E último tópico, como fazer evangelismo urbano. Texto áureo da lição, Mateus 11:1, que diz o seguinte: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Verdade prática. A evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. A leitura bíblica para essa lição está baseada em Atos, capítulo 2, verso 1 ao 12, que diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egitos e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? Ponto central da lição: alcançar os grandes centros urbanos com o Evangelho é um dos maiores desafios da igreja. Bem-vindo, bem-vinda ao Subsídios das lições bíblicas da CPAD, de jovens e de adultos. Neste vídeo, vamos aprender a respeito das lições bíblicas de adulto dentro desse tema que estamos trabalhando, da evangelização. Antes de iniciar esse vídeo e o vídeo de jovens, recebi uma ligação do meu amigo, superintendente escola de São José dos Pinhais e coordenador discipulado de uma das áreas, a área principal de São José dos Pinhais, onde congreguei até o mês passado, auxiliando o pastor Ival. Para quem não sabe, já estou congregando novamente em Curitiba. Então, o evangelista Ismael me ligou para tratar de um assunto e ele me disse que o seu primo, Olivan Rosa, é assíduo ouvinte dos nossos vídeos, participa também dos nossos canais, dos adshare e assim por diante. Então quero mandar um grande abraço. Solivan Rosa, um grande abraço a você, no Rio de Janeiro. E aproveito para mandar um abraço a todos os cariocas aí e também aos demais irmãos ao longo do nosso país e também de outros países que são assíduos ouvintes dos nossos vídeos, já abaixo do nosso arquivo de idade há muito tempo. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês sempre. Peço mais uma vez para vocês, compartilhem toda a sua rede social, divulguem na sua igreja. Como já dissemos anteriormente também, não pedimos contribuição financeira aqui, mas você pode participar, nos ajudando, compartilhar para a sua rede social e também divulgar na sua igreja. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Vamos então à lição de hoje, a lição de número 5.
Evangelizar os centros urbanos é um dos maiores desafios, os grandes desafios do século XXI, do século que nós estamos vivendo. Nós vemos aí uma estatística da ONU colocada pelo autor, que diz que 54% da população se encontra nas grandes cidades. Vamos ver mais à frente, tem uma outra estatística dizendo sobre as cidades, a área urbana, um percentual um pouco menor, mas também muito significativo em comparação com a área rural. Então, a área urbana se constitui um grande desafio para o projeto da evangelização do Evangelho da Palavra de Deus. Nesta lição nós vamos ver algumas estratégias sugeridas pelo autor para a evangelização urbana nas grandes cidades, qual a estratégia mais apropriada dependendo de cada situação. Por isso que a evangelização deve ser precedida por um bem elaborado planejamento estratégico. Sabemos que em muitos lugares as pessoas vão fazendo sem planejamento algum, ou muitas vezes até atribui ao Espírito Santo, ele vai direcionar tudo. Mas nós vemos que mesmo, e vamos ver nessa lição, na igreja primitiva, eles faziam um bom planejamento antes de fazer a evangelização, fazendo a obra de Deus de forma organizada. Primeiro tópico, estratégias urbanas de evangelismo. O pastor Claudio Honor, ele coloca aí como o primeiro exemplo dado em questão de estratégia, a estratégia de Jonas. Nós vemos que nesses exemplos que são colocados, forçando um pouco o exemplo para nós aplicarmos nos nossos dias, mas dá para nós tirarmos algumas lições. No exemplo da estratégia de Jonas, nós vimos aí que Jonas ele não tinha condições de alcançar a mensagem em toda a Nínive, a capital dos assírios, mas nós vemos que ele utilizou as ruas principais e vemos que por isso, de imediato ou rapidamente, chegou a notícia até o rei. O rei é quem tem autoridade e pode convocar as pessoas e anunciar, se ele assim entender, e falar a respeito de uma boa notícia, ou melhor, de notícias dadas, ou chamar a atenção do povo para algo muito importante. É por isso que esse exemplo de Jonas é utilizado para demonstrar uma estratégia de utilizar os principais pontos de acesso e também de atingir as principais pessoas que têm autoridade e que podem atingir de forma mais rápida as demais pessoas dentro de uma comunidade. É o exemplo de Jonas. O que nós trazemos que ele faz aplicação para hoje é nós também utilizarmos as avenidas, utilizarmos de outro meio como outdoor, como ele coloca aí, a questão do som para a evangelização. Eu coloco no arquivo de slide aí cuidado com a questão legal também. Temos que ser prudentes para não termos incômodo aí na hora da evangelização e muitas vezes dizer que é o inimigo que está nos perturbando. Mas na realidade é falta de planejamento muitas vezes. Então nós precisamos aproveitar os pontos estratégicos das cidades para alcançar o maior número de pessoas possível, os instrumentos, a tecnologia também para alcançar e para que o reino de Deus possa ser beneficiado com novas conversões. A estratégia de Pentecoste. Então o autor explora a questão da estratégia divina na escolha desse dia de Pentecoste para que pudesse então descer o Espírito Santo, ou seja, o poder que já havia sido anunciado em Atos 1:8 sobre a igreja ou alguns dos discípulos, aproveitando assim uma conversão em massa. Então nós vemos que Pentecoste, na leitura, nós vemos que os judeus do mundo inteiro subiam, porque Jerusalém fica no alto, até Jerusalém para adorar a Deus nesse dia. Então Jerusalém se multiplicava e muitas vezes porque a pessoa vinha, porque cumpria-se então a tradição de adorar a Deus no Pentecostes. Então Deus utiliza esse grande evento para que a evangelização dessas pessoas fosse eficiente. E aí, nesse exemplo, nós tiramos para nós dentro da evangelização para aproveitarmos os grandes eventos, quer seja na área cultural, na área educacional, na área de esportes e assim por diante, para também evangelizar. Tem pessoas que aproveitam o dia também de finados, por exemplo. São grandes eventos onde tem uma grande concentração de pessoas aproveitando para evangelizar.
E eu cito aí no meu arquivo de slide Rio 2016, as Olimpíadas que está para chegar aí também. Uma grande oportunidade aos cariocas para anunciar o Evangelho e as pessoas também, às vezes de outros estados, que queiram também evangelizar. Mas é importante fazer isso de forma bem planejada. E aí nós vemos um episódio parecido com o episódio de Pentecoste, onde temos várias pessoas das mais variadas línguas. Por isso é importante utilizar também dentro da igreja pessoas que têm essas habilidades de falar em outras línguas, né, em línguas de outros países, para evangelizar a palavra de Deus. Se organize e pregue o Evangelho de Deus para que pessoas possam ser alcançadas no Rio 2016. A estratégia dos pioneiros da Assembleia de Deus. Ele utiliza também, eu vejo que aí talvez forçando um pouco mais também, os Gunnar Wing e Daniel Berg, quando chega lá no Pará, em Belém, no 1910, nós vemos que chega nesse local, segundo a tradição da história da Assembleia de Deus, direcionados por Deus para aqui evangelizar, tocados pelo grande avivamento dos Estados Unidos. Os suecos aqui chegam, pregam, e nós vemos que por ter iniciado a Igreja Assembleia de Deus no norte, lá em Belém, facilitou a expansão do Evangelho para as demais regiões de nosso país. Então, nós vemos aí a importância também geográfica, estratégica, na hora de fazer um planejamento evangelístico. Aplicação prática. A liderança da igreja em que você congrega elabora estratégias para a evangelização. Existe um departamento organizado para esse fim? Tópico 2. Os desafios da evangelização urbana. A incredulidade e a perseguição. Eu reforço aí no arquivo de slide que nós vivemos dias difíceis. E uma das coisas que tem prejudicado, quando é citada aqui a questão da perseguição e incredulidade, ao meu ver, hoje, uma das coisas que tem impactado muito na incredulidade das pessoas e até perseguição é o mau comportamento dos próprios evangélicos. Hoje, chamar pastor e evangélico tem sido banalizado esse título, por causa do comportamento de muitas pessoas que têm esse título no nosso meio como evangélico, que não dão exemplo e têm escandalizado não somente os fiéis, as pessoas que estão lá fora, que não querem nem saber, muitas vezes, de evangélico, porque esse comportamento que tem dado muitas igrejas tem denegrido a imagem. Então é uma dificuldade muito grande, ao meu ver, hoje, isso na questão da evangelização. O descrédito de muitos líderes evangélicos e também dos próprios evangélicos por causa do comportamento que não é adequado, muitas vezes, em relação às atitudes que são praticadas na sociedade, até atitudes de injustiça. Mas que tenhamos em mente 1 Coríntios 1,18 e priorizar aí a mensagem da cruz, pregação do Evangelho genuíno, e Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Então essa mensagem, e que nós vemos que muitas vezes são floreadas por alguns amuletos, por teologias de prosperidade, promessas e assim por diante, tentando vender para o público o que muitas vezes estão buscando, que é o consumismo. Então vemos aí esse consumismo teológico no meio da sociedade. Então o evangelismo genuíno tem que priorizar a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz. Lucas 4, 28 a 30, com base nesse texto, nós vemos aí que não podemos nos calar diante das perseguições, por qualquer motivo que seja, devemos pregar o Evangelho para que pessoas cheguem ao conhecimento da salvação. Enfermos. É outro desafio apontado aí pelo autor, Claudio Honor, a questão dos enfermos. Doentes nós sempre tivemos e sempre teremos, né? Pessoas doentes, enfermos, precisando aí de uma resposta, de uma cura. Nós temos hoje um avanço muito grande na tecnologia, mas mesmo assim, muitas pessoas, muitas doenças ainda não têm uma solução, uma grande oportunidade para se pregar o Evangelho. O que é apontado pelo autor, que hoje seria uma boa estratégia, é a questão da capelania hospitalar. E as igrejas que ainda não investiram nisso estão perdendo tempo, estão atrasados. Então nós temos que procurar pessoas que tenham um bom conhecimento para treinar essas pessoas que trabalham na evangelização da nossa igreja
os chamados entre as capelões, né? São as pessoas que vão entrar nos hospitais para pregar o Evangelho. Temos aí uma facilidade, principalmente os obreiros, para entrar nos hospitais, inclusive até em horários que outras pessoas não podem entrar, e aproveitar esse momento para pregar o Evangelho, mas não esquecer de um treinamento, que é uma grande dificuldade que eu vejo na nossa denominação, na nossa Assembleia de Deus, as pessoas com falta de um preparo, tanto teológico e também dentro dessa área hospitalar, para pregar o Evangelho. Temos que ter um planejamento, uma capacitação, sermos organizados para pregar o Evangelho dentro dessa grande oportunidade e desafio que é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Endemoniados. Então o autor coloca aí também como um dos grandes desafios. Para falar a verdade, há muito tempo que eu não vejo manifestações nas igrejas, nas nossas igrejas. Não tem aparecido muito, né? Mas é uma possibilidade aí da questão da possessão, a pessoa que se envolve no evangelismo, de encontrar várias situações. E uma delas são pessoas possessas, e exige aí uma preparação, deve estar pronto também para esses momentos, enfrentar esse desafio com autoridade que é dada pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. O que nós vemos hoje no meio evangélico é similar ao que citei anteriormente, que tem denegrido a imagem também, são alguns espetáculos que as pessoas acabam demonstrando somente no meio televisivo, nessa questão de possessões, que coloca em dúvida muitas das práticas que nós vemos por aí. Então a ideia não é essa, é pregar o Evangelho e, se houver alguma manifestação, fazer como Jesus, expulsar e libertar essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Aplicação prática. Você está preparado para enfrentar os desafios da evangelização, como perseguição, enfermidades e possessão demoníaca? Tópico 3. Como fazer evangelismo urbano? Treinamento de equipe. No tópico anterior já citei aí essa necessidade de um treinamento. Mas aqui nós vemos que, por exemplo, Paulo, Gálatas 1, 17 a 20, principalmente Gálatas 1, 17 a 21, nós vemos que o apóstolo Paulo, diferente do que muitas vezes pessoas inadvertidas, ao ler muito rápido os textos bíblicos, dizem que Paulo se converteu e saiu pregando. Nós vamos ver aí nesse texto, na citação que eu disse para vocês, está no meu arquivo de slide também, que o apóstolo Paulo, na realidade, demorou um bom tempo para ele sair evangelizando de uma forma mais ativa. Nós vemos que houve uma preparação. Em Gálatas ele fala que ele foi lá de Damasco para a Arábia, ficou 3 anos, depois voltou, subiu a Jerusalém, conversou com Pedro, com Tiago, um momento muito curto, voltou na preparação, foi para Antioquia. Lá em Atos 13, 1 e 3, nós vemos que já fazia um bom tempo, mais de uma década, que Paulo já tinha uma experiência da salvação, houve uma grande preparação, e diz que foi enviado então para a missão, para evangelizar então grandes massas. E nós vemos que em Atos 13, 1, 3 também eles escolheram os melhores, os doutores, os mestres para enviar. Diferente do que nós vemos muitas vezes nos nossos dias, pessoas que muitas vezes estão desocupadas e diz que Deus tirou, que tem que tirar, por isso que tem que estar no Evangelho e etc e tal. Tem que tomar muito cuidado com essas citações aí. Então nós temos que estar atento e ter uma preparação. Por isso que é importante os seminários de evangelismo, os cursos preparatórios para evangelismo, um curso teológico. É muito importante que as pessoas estejam preparadas. O treinamento da equipe é essencial para uma efetividade na evangelização. Estabelecimento de pontos-chave, que o autor coloca aí como uma estratégia para a evangelização urbana. E cita a questão de Paulo. Quando Paulo chegava, sempre chegava nas grandes cidades, como já vimos no exemplo de Jonas, já onde tem um impacto maior, uma abrangência maior, e chegava nas sinagogas para pregar, onde estavam os judeus, pessoas que já conheciam as Escrituras, e que ele conhecia muito bem também, o apóstolo Paulo, e também pela experiência que ele teve de conversão e a mudança que houve na sua vida, o entendimento que ele teve da revelação de Deus, da justiça de Deus em Cristo Jesus, ele chegava anunciando o Evangelho. Muitas vezes foi expulso da sinagoga, mas já influenciava as pessoas que ali estavam, e dali parte então para outros lugares, e já também alcançando algumas pessoas ali desse meio, e ampliando então
a pregação do Evangelho. Então, a estratégia é encontrar pontos chaves para a evangelização. Como eu citei no início do vídeo, eu estava congregando em São José dos Pinhais, fiquei ali por 3 anos e meio. Uma das minhas atribuições, um desafio que o pastor Ival nos colocou, foi implementar ali o departamento de discipulado e reunião devocional no lar. Então, o discipulado 1 a 1 e a reunião de estudo bíblico nos lares, como um ponto estratégico que as igrejas podem explorar muito hoje nos nossos dias para alcançar as pessoas que muitas vezes não vão na igreja, mas que podem ir na casa do vizinho e pode ouvir a palavra de Deus e, na sequência, também participar dos cultos após uma transformação pela palavra. Então, nós temos que estabelecer alguns pontos chaves para a evangelização urbana nas nossas igrejas. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, clica em Discipulado DRDL e você vai ver alguns vídeos explicando como que é esse procedimento, como é que foi esse projeto implementado em São José dos Pinhais. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço ao pastor Lailton, que é o meu sucessor nesse trabalho lá em São José dos Pinhais. Acompanhamento do trabalho. É outro desafio que é colocado, já entramos mais ou menos nesse assunto no item anterior, que é esse cuidado da manutenção após a evangelização. Também já citamos em lições anteriores, com o foco principal que eu vejo aqui é a questão do discipulado, né? O acompanhamento também de alguns pontos estratégicos de evangelização que precisam cuidado, como Paulo, após fundar a igreja, voltava para dar esse assessoramento, essa manutenção, escrevia. Então, existem outras formas de você também dar uma atenção especial para os novos pontos de pregação, para as reuniões devocionais, de estudo bíblico nas casas, assim por diante. Não deixar as pessoas que ali estão desprovidas, dar uma manutenção. E não podemos, mais uma vez, enfatizar a necessidade de uma boa preparação e também da necessidade de uma equipe amorosa nesse trabalho de discipulado, de acompanhamento, no desenvolvimento da evangelização das pessoas que estão se convertendo ao Evangelho. É um cuidado muito importante, urgente para a igreja e que traz grandes resultados. Quem está cuidando disso sabe do resultado que está trazendo às igrejas. E quem ainda está negligente nessa parte, é o momento de acordar e aproveitar essa lição que fala sobre a evangelização. Considerações finais. Nessa lição nós aprendemos que a evangelização urbana precisa ser precedida por estratégia. O planejamento é imprescindível. E segundo, na evangelização urbana há desafios e imprevistos que podem ser convertidos em oportunidades. E em terceiro, a equipe precisa ser treinada e os resultados monitorados por meio do discipulado, entre outros. Então nós vimos nessa lição a necessidade de um bom planejamento, estratégias para a evangelização. Nós vimos que existem vários desafios, mas que esse desafio pode se tornar oportunidades para que o evangelho seja propagado ao maior número de pessoas possíveis. E por fim, nós vimos que a equipe deve ser amorosa, treinada, capacitada para esse trabalho. Dessa forma, nós vemos aí a importância do investimento no planejamento, na capacitação das pessoas envolvidas para que o reino de Deus possa cada dia mais crescer para a honra e glória de Deus. Mais uma vez peço a você, compartilhe esse vídeo, compartilhe os nossos canais, do SlideShare, do YouTube, meu blog pessoal, natalindasneves.blogspot.com.br, compartilhe com a sua rede social, nos meios sociais, divulgue na sua igreja, nos ajude a ajudá-los e ajudar outras pessoas também. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima lição.